dia! Faltando menos de um minuto para iniciar nossa live do livro. Hoje estamos sem equipe técnica, então vou testar o som para que esteja tudo bem a hora que começar. Estamos com o som bom. Hoje, então, vamos falar sobre A Virtude da Raiva. Pensa num livro maravilhoso. Só mais um minutinho aqui que eu vou ajustar os meus slides, minha apresentação, e pontualmente às 10 horas a gente começa. Muito bem, então pontualmente 10 horas, bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 15 de setembro. Estamos aqui com a live do livro, respeitando e valorizando o Setembro Amarelo. A gente começou a semana passada com um livro onde a vida é a melhor opção, viver é a melhor opção. E hoje a gente vai falar sobre a virtude da raiva e outras lições do Mahatma Gandhi, que é avô de Arun, tá? Então a gente vai falar, esse livro é maravilhoso. Livro para ler em uma semana, sim, ou menos de uma semana. É um livro muito gostoso de ler, parece que você está conversando com a Arun. Aí eu vou falar rapidinho dele aqui. Ele é de 34, quinto neto do Gandhi. Ele é presidente do Gandhi Worldwide Education Institute e viaja ao redor do mundo difundindo sua mensagem de paz e não violência. Mora em Nova York, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre isso, a virtude da raiva, ou como tirar proveito desse sentimento que, querendo ou não, positivo ou negativo, a gente sente, todo mundo sente, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, eu vou começar aqui fazendo aquela introdução do livro e vou trazer as lições que o Gandhi nos traz, ou melhor, que o Arun nos traz, mas são lições que ele aprendeu com o avô dele, com o Gandhi. E vou começar com a seguinte citação: a compreensão e a luta pela justiça são a resposta, tanto na hora de lidar com questões que parecem prosaicas e cotidianas, quanto frente aos principais problemas que assolam a política mundial. Então, o Arun faz o tempo todo uma correlação entre a nossa manifestação, o nosso comportamento, a nossa vontade, as nossas ações e o impacto que isso tem ao redor do mundo, no mundo todo. Então a gente está o tempo todo, ele está o tempo todo comparando e tentando nos fazer compreender como que a gente pode e impacta positivamente ou não o mundo ao nosso redor e as ações do mundo de modo geral. Porque, como eu já disse aqui outras vezes, e quem convive comigo e me conhece, me ouve falando, a gente não sabe quem está olhando para nós, principalmente agora, na vida digital, no mundo digital, quem está seguindo o nosso exemplo, quem a gente está influenciando positivamente. Eu espero que as influências sejam todas positivas. Então, a gente precisa ter mais noção da nossa responsabilidade. Nesse sentido, o livro ensina como lidar com os nossos maiores conflitos e viver com integridade e paz interior, através da comovente história sobre o caminho da raiva para a não violência. Eu confesso que eu fiquei instigada quando eu vi esse livro na estante da livraria e não tive dúvida. Na hora eu peguei para ler, eu falei, se for mais ou menos eu não faço live, mas se for bom eu vou fazer a live. E eu imaginei que fosse ser bom, porque vem, né, dos ensinamentos aí de uma sumidade mundial, que foi o Gandhi, o exemplo de vida dele. Então, realmente vale a pena e eu indico para a leitura de vocês esse livro. Em um tempo em que o ódio e as divisões entre as pessoas têm ganhado cada vez mais força, a mensagem de paz e unidade de Gandhi continua atual e indispensável. Mais do que nunca, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Arun Gandhi, o autor então deste livro, é neto do Mahatma Gandhi e nos presenteia com este livro, onde conta episódios emocionantes e relata a própria jornada para vencer a dificuldade de expressar os seus sentimentos e amadurecer, pois teve a oportunidade de conhecer uma alternativa ao ódio e aprender valiosas lições que mudariam a sua vida em 2 anos que ele pôde conviver e morar com o seu avô, com o Gandhi.
tá? Então ele traz aqui muitos relatos. Ontem, a hora que eu estava terminando de preparar aqui para vocês, normalmente eu faço de 12 a 16 slides, dependendo do conteúdo, né? Do que eu da minha visão do livro. E ontem, a hora que eu terminei os slides, tinha mais de 20, então eu tive que fazer uns recortes aí para conseguir passar tudo em 1 hora. O Arum traz muitos exemplos, é muito legal ler o livro, parece que você está conversando com ele. E aí eu tive que dar uns cortes aqui, mas vou apresentar as 11 lições específicas e muitas regras de vida com base na não violência que que ele nos presenteia. Realmente um presente esse livro para gente. Premissa para todos os posicionamentos e tomadas de decisão na vida do Arum, seguindo o exemplo deixado pelo seu avô, o Gandhi. Uma das regras que ele logo aprendeu é que se você dissesse algo, tinha que cumprir. Era uma regra da casa. Ou seja, era melhor pensar bem antes de falar. A filosofia prática de não violência de Gandhi serviu de modelo para o avanço dos direitos civis em todo o mundo, além de ajudar a libertar a Índia. Bom dia, Dr. Sérgio, seja bem-vindo. E aí, gente, bom dia, Alex ou a Alexandra? Então é Ale. Bom dia, Ale, seja bem-vinda também. Então, gente, ontem foi muito legal também, porque a hora que eu tava terminei de ler o livro e começar a apresentação, eu me senti impelida a assistir o filme de Gandhi. E também, assim como o livro, vale a pena. É um filme tenso, intenso, 3 horas e meia praticamente de filme, mas vale a pena você tirar esse tempo para assistir, porque é impactante, tá? Se você conseguir ler o livro antes ou depois, melhor ainda. Mas ou um ou outro vale a pena. Gandhi nos inspirou a sermos pessoas melhores do que imaginávamos que poderíamos ser. Ele considerava a não violência uma forma de nos tornarmos mais fortes em termos morais e éticos e mais capazes de avançar em direção a uma sociedade com mais harmonia. Então, vocês vão ver que durante as lições a gente fala o tempo todo em não usar a raiva ou usar a raiva de modo inteligente, trabalhando com esse processo da não violência, qualquer que seja o contexto, tá? É isso que nos vai tornar pessoas melhores, é isso que vai nos deixar mais fortes, moralmente mais posicionados, bem posicionados e éticos. Então, a gente vai trabalhar com esse processo de sermos uma peça fundamental de levar mais harmonia ao mundo. O mundo precisa de mais harmonia, precisa de mais bondade, precisa de mais amor, precisa desse olhar diferente, esse olhar de não violência em qualquer manifestação que a gente tiver se posicionando. Ele mostrou também que podemos alcançar os nossos objetivos por meio do amor e da verdade, e que os principais avanços acontecem quando abrimos mão da desconfiança e buscamos força na positividade e na coragem. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Devemos mudar a nós mesmos, superando as nossas emoções em geral complicadas e descobrindo como alcançar o nosso potencial e ver o mundo através de novos olhos. Precisamos transformar a nossa própria vida. E aí, com essa frase, eu já vou dar o spoiler aqui, ó. Toda mudança começa em você. É o livro da próxima live, que não vai ser domingo que vem, vou estar em curso, vai ser no último domingo de setembro, tá bom? Bom dia, Fatinha, seja bem-vinda. E aí tem uma filosofia do Gandhi que ele traz não só no livro, não só no vídeo, mas quanto mais a gente estuda e pesquisa sobre ele, a gente entende que realmente é o que faz a diferença no mundo, eu diria. Ele fala assim: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Se não sabe por onde começar, comece por entender e colocar em prática essa grande filosofia da vida do Gandhi, que são as 11 lições que o Arum traz pra gente, tá? Então, vou trazer as 11 lições aqui. Ora, eu vou engatar aqui para tentar passar tudo nesse tempo que a gente tem, até as 11 horas da live. Lição número 1. Use a raiva para o bem. Eu diria que é a lição more, né? O guarda-chuva. Então, não é à toa que é o título do livro.
A lição número 1, use a raiva para o bem. Responda à violência e ao ódio com amor e perdão. Não se torne vítima do aspecto tóxico da raiva. Guardar rancor e fantasiar sobre vingança nos deixa mais fraco e não mais forte. Então, veja como você começa a ressignificar e mudar tudo na sua vida. Aprenda a usar sua raiva para o bem. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Responda à raiva e ao ódio com bondade. Acredite no poder da verdade e do amor. A vingança não faz sentido. Seja capaz de sentir raiva e canalizá-la para os objetivos positivos. E aí ele fala muito da gente saber e aprender a usar a raiva com inteligência. Eu gosto muito dessa abordagem dele, eu acho que em algum momento a gente fala aqui sobre isso, mas ele vai explicando como fazer isso e vai trazendo exemplos do dia a dia. E no filme, gente, é impactante, porque você assimila melhor, né? Eu, pelo menos, que sou sinestésica, assimilo melhor, vou vendo o comportamento dele e como realmente em determinados momentos da nossa vida a gente poderia ter feito diferente e eu me senti impelida sim em fazer, em começar a agir diferente em alguns momentos mais difíceis, de maiores desafios e eu diria até com alguns conflitos. Devemos aprender a usar a raiva com sabedoria para o bem da humanidade. E aí ele dá uma dica excelente. Faça o diário sobre a raiva para aprender a lidar com ela. Olha o pulo do gato. Toda vez que sentir muita raiva, pare e anote quem ou o que provocou esse sentimento e por que você reagiu com tanta raiva. O objetivo é chegar à raiz da raiva. Você só consegue encontrar solução quando entende a origem. Eu lembrei muito da analogia que a gente faz, às vezes, com o processo de mudança ou aceitar aquilo que a gente precisa mexer, com o reconhecimento, às vezes, quando a gente está doente, né? Então, se a gente está doente, a gente precisa reconhecer que está doente, ver os sintomas, para poder medicar adequadamente, mas ainda mais além do que isso, é saber o que causou, né, aquela doença para que a gente possa se precaver das próximas vezes. E aí, fazendo uma analogia grosseira, ele fala exatamente isso sobre o diário da raiva. Você entender qual é o objetivo e chegar à raiz da raiva. O que fez você chegar lá, né? Então, você só consegue encontrar a solução quando entende essa origem. Um diário sobre a raiva deve ser uma forma de entender o que causou o conflito e como ele pode ser resolvido. É preciso se distanciar e ver o ponto de vista da outra pessoa. Se você não identificar isso, não conseguir enxergar todas as nuances daquele contexto, dificilmente você vai ter uma visão de conjunto mais ampla e conseguir agir com mais assertividade e eu diria até com um pouco mais de isenção, tá bem? Bom dia, Cá, seja bem-vinda. Às vezes, achamos que queremos resolver os conflitos, mas os nossos métodos apenas pioram as coisas. Sentimos raiva e nos tornamos ameaçadores, achando que devemos obrigar as pessoas a fazerem aquilo que queremos, ou o jeito que queremos, ou a hora que queremos. Porém, ataques, críticas e ameaças de punição provocam resultados indesejados. Nossas reações de raiva só pioram os problemas. Vocês concordam com isso ou não? Ele fala isso o tempo todo. E aceitar esse contexto ou entender, compreender essa condição é que vai fazer com que a gente consiga realmente mudar e começar a fazer a diferença nas nossas situações mais difíceis. Dedicamos muito tempo a desenvolver corpos fortes e saudáveis, mas não damos atenção suficiente à construção de uma mente forte e saudável. Se a mente não estiver sob o nosso controle, ficamos zangados e perdemos a cabeça, chegando a dizer e fazer coisas de que depois nos arrependemos. As palavras podem causar mágoas irreparáveis às pessoas que mais devíamos tratar com gentileza e amor. A raiva limita a nossa visão e tudo que conseguimos enxergar é a ofensa do momento. Precisamos lembrar que temos a opção de responder de maneira diferente.
Vejam bem, é uma opção, é uma escolha e está nas nossas mãos agirmos por impulso, continuarmos, né, nesse impacto, nesse momento de raiva, de ofensa ou fazer diferente. E o objetivo do livro, o meu objetivo nessa live é te ajudar a fazer com que nós consigamos realmente começar a fazer diferença. Devemos aprender a tratar a raiva como um aviso de que algo está errado e a canalizar a raiva para ações inteligentes, além de aprender a usá-la para o bem. Percebam como muda tudo, muda o contexto, muda a nossa força, muda a nossa convicção, muda a nossa intenção, muda o nosso objetivo e certamente mudará o nosso resultado. As circunstâncias da vida mudam e os gatilhos que provocam a raiva mudam com estas circunstâncias. Portanto, é importante se manter constantemente vigilante e preparado para lidar com qualquer situação inesperada. Esse gerenciamento da raiva é um exercício para a vida toda. Então, a gente precisa aprender como lidar com isso, porque a gente vai usar isso o resto dessa vida. Nos tornamos irracionais quando nos irritamos. Precisamos entender a importância de reagir com calma quando a outra pessoa está zangada. Se você consegue tratar com delicadeza a pessoa que o magoou ou aborreceu, a situação muda radicalmente. O outro perde a força quando você não entra na onda dele. Usar a raiva de maneira inteligente melhora a vida em termos pessoais e coletivos, ou seja, você ganha com isso, você tira vantagem e todo mundo que convive com você, o mundo ao seu redor, também ganha com isso. Manter a calma diante da raiva nem sempre é fácil, mas quando você experimenta essa estratégia e vê os resultados, passa a acreditar nela. E quanto mais você usa, melhor você fica e mais você quer usar para continuar cada vez melhor. É um círculo, você entra em um ciclo virtuoso. À medida que aumentamos a nossa habilidade de canalizar a raiva, vamos vendo a mudança nas pessoas e ao nosso redor. Ninguém quer ser maltratado. Todo mundo prefere ser compreendido e valorizado. Use a sua raiva com sabedoria. Permita que ela o ajude a encontrar soluções com amor e verdade. O amor e a bondade são mais fortes do que a raiva. E aí nós vamos para a lição 2. Não tenha medo de expressar a sua opinião. Aprenda a pensar por si mesmo. Não devemos tentar agradar os outros à custa de nós mesmos. Um não dito com convicção profunda é melhor do que um sim dito apenas para agradar, ou pior ainda, um sim dito apenas para evitar problemas. E aí eu vou aprofundar e eu diria que um sim dito para evitar problemas é falacioso. Você acha que está evitando o problema, mas você na verdade está criando outros problemas, mais problemas. Nunca devemos deixar de falar abertamente sobre os problemas que enfrentamos. Como podemos mudar o mundo se temos medo de dizer o que está errado? Então, se a gente tem medo de falar o que a gente sente, o que a gente discorda, dificilmente a gente vai conseguir mudar o mundo. E dificilmente a gente vai conseguir transformar os nossos sentimentos, a nossa compreensão, a nossa atenção ao outro, tá? Então, a gente precisa aprender a se posicionar canalizando a raiva, eu diria, de modo inteligente, ou se posicionar cada vez mais com amor, verdade e bondade, porque é isso que vai transformar a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com os problemas e a nossa forma de impactar positivamente o mundo, tá bom? Bom dia, Deusa, seja bem-vinda. Não podemos nos deixar levar pelos outros sem parar para decidir se o ponto de vista deles está de acordo com as nossas crenças, com a nossa compreensão. Você põe sua força à prova quando descobre o que considera mais importante e está disposto a defender aquilo que você pensa. O fundamental é refletir, questionar e ser parte do processo. Você não deve levar a vida de determinada maneira apenas para agradar os outros. Precisamos ter cuidado ao seguir um caminho que não nos traz felicidade só porque alguém disse que é o certo a fazer.
Às vezes até é o certo para aquela pessoa, mas não é o certo para você. Não é o adequado para você no seu momento de vida, para a sua singularidade, para a sua forma de ser. E a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a respeitar a nossa singularidade e também a singularidade do outro. Precisamos desenvolver a necessidade de defender aquilo em que acreditamos. Agir de acordo com as expectativas dos outros não nos torna felizes ou plenos, nem faz do mundo um lugar melhor. Manifestar-se em defesa do que você acredita ser correto pode, às vezes, colocá-lo sim numa situação difícil. Você pode contrariar alguém que você ama, alguém que você é um grupo que você quer ser aceito. Tomar uma posição pode causar confusão, medo e conflito muito antes de resultar na mudança que você deseja. Mas é preciso que isso seja feito. Defenda os valores universais de bondade, amor e paz e tome uma posição sobre o que é certo e justo. Seja cuidadoso com o que fala. Pense se as suas palavras vão ajudar o mundo ou feri-lo. Quando descobrir as palavras que farão o bem, esteja pronto a enunciá-las em alto e bom som. Um homem de poucas palavras raramente será descuidado em seu discurso. Então, sim, você deve pensar antes de falar, mas você deve se posicionar conforme aquilo que é mais compreensível, que você acha que está certo e que é o mais adequado naquele momento, tá? Não faça as coisas só para agradar as outras pessoas. Lição número 3. Aprecie a solidão. Momentos de solidão são cruciais para todos que têm algum senso de individualidade. Preservar a solidão era uma forma de estimular a paz interior. Bom dia, Isaac, seja bem-vindo. Todos nós precisamos avaliar a nossa própria vida, meditar e refletir se queremos crescer como indivíduos. Após um tempo de reflexão e introspecção, você conseguirá então se conectar plenamente com as outras pessoas de modo mais completo e mais significativo. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo se tornou parte da experiência cotidiana e ter um ritmo de vida acelerado, sem tempo para descansar, refletir e se recuperar, é com frequência a regra. Cada vez mais a gente tem menos tempo. Não precisamos acelerar a vida, precisamos torná-la mais tranquila. Precisamos receber estímulos do mundo, ver pessoas e ter experiências para podermos desenvolver uma visão mais ampla. Mas também precisamos de algum tempo sozinhos para entender tudo aquilo que vemos. A gente precisa digerir esse tanto de estímulos que a gente tem o tempo todo. Né? A cada segundo são milhares de estímulos que a gente tem. E cada vez mais. Então, sim, a gente precisa tomar posse dessa lição número 3 e apreciar a solidão. Aprender, né, a ter esse tempo sozinho para a gente entender tudo o que acontece ao nosso redor, tudo o que acontece com a gente. O conceito de solidão não significa se fechar a ideias novas ou a pessoas que pensem diferente de nós, mas usar esses momentos para refletir sobre todas as posições e decidir qual direção quer tomar, qual direção queremos tomar, queremos seguir. Sua mente deve ser como um cômodo com muitas janelas abertas. Deixe a brisa entrar por todas elas, mas não se deixe levar. Ter uma mente aberta não significa aceitar tudo o que se escuta. Significa apenas saber que o simples ato de escutar também é importante. Absorva todas as ideias que puder. Depois, refugie-se em sua solidão ou no lugar tranquilo e decida como irá usá-las para melhorar o mundo. E comece melhorando você, sempre. Lição número 4. Conheça o seu valor. A maioria das pessoas precisa de muito pouco para ser feliz. O problema principia quando começamos a nos comparar com os outros e achar que o que eles têm é melhor e que talvez valha a pena brigar para conseguir. O Wagner colocou aqui, ótimo tema hoje. Parabéns, Renata. Obrigada, Wagner, é ótimo mesmo. E esse livro é maravilhoso. Vou botar aqui, ó, quem chegou depois, A Virtude da Raiva, do Arun Gandhi,
que é neto do Mahatma Gandhi. Precisamos aprender a ver que cada pessoa tem um valor especial. Entender o quão importante é reconhecer o nosso valor como indivíduos, ver o que nos faz ter valor para o mundo. Se você usa dinheiro e bens materiais para definir o seu valor, pode acabar se sentindo vazio. Precisamos separar o nosso valor pessoal das coisas que adquirimos. Nós podemos nos confundir com isso. E não é raro hoje em dia a gente ver a confusão que as pessoas vêm causando em função dessa dificuldade de entender e de separar o nosso valor pessoal daquilo que nós temos, quem nós somos daquilo que nós possuímos. Cada um de nós é dotado de talentos especiais e é nossa missão usá-los não apenas em benefício próprio, mas também para fortalecer os outros agora e sempre, agora e no futuro. Nossos talentos serão transmitidos através das nossas ações e das pessoas a quem ajudamos, e devem ser utilizados para contribuir para os outros, tanto quanto para nós mesmos. Então, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente tem de bom, quais são os nossos talentos, quais são os nossos potenciais, as nossas potencialidades, não só para a gente desenvolver, né, o processo de arrogância, ao contrário, para que a gente possa disponibilizar o que a gente tem de melhor para o outro, né, para nós, para a nossa produtividade, mas também para o outro, para que a gente seja melhor e para que a gente esteja mais disponível para o outro. E aí o Arun cita aqui a filosofia da fundação do Bill e da Melinda Gates, tá? Que eles colocam assim, é uma filosofia da fundação. Todas as vidas têm o mesmo valor. Então aqui não interessa credo, cor de pele, religião, dinheiro, bens, o tipo do carro, a casa onde mora, nada disso. Todas as vidas têm o mesmo valor. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a valorizar isso cada vez mais para que a gente possa impactar melhor e mais positivamente o mundo ao nosso redor. E aí vamos para a lição número 5, então. Mentiras levam a mais mentiras. Quando mentimos para os outros, estamos mentindo para nós mesmos também. Poderíamos ganhar muito mais se enfrentássemos a verdade desde o início. Muitas pessoas mentem quando ficam frustradas por não se sentirem no controle da própria vida. Se convence de que o que estão fazendo é de alguma forma adequado. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. E aí eu lembro aqui, quem conhece alguém, ou se é você, né, a pessoa que de tanto mentir acaba acreditando na própria mentira. Cria às vezes uma realidade paralela, um mundo paralelo, uma falsa interpretação das pessoas que convivem. A pessoa mente para ela mesma e ela acredita naquela mentira como se fosse verdade e quer fazer com que todos acreditem. Às vezes o processo ali, os fatos estão explícitos, a realidade está explícita, normalmente está, é só a gente saber olhar, e a pessoa quer continuar mentindo, enganando, às vezes nem é o outro, é a ela mesma. Então, cada vez mais, quanto mais você entrar nessa seara, vem aí a lição número 5 do livro. Mentiras levam a mais mentiras. Então é difícil você sair daí desse ciclo vicioso e não do ciclo virtuoso. E aí a gente precisa defender a verdade. A gente precisa aprender a lidar com isso, ajudar a pessoa se ela quiser, mas se ela não quiser, a gente precisa se posicionar veementemente frente à verdade e não à mentira. Os pais podem ajudar os filhos a evitar mentiras tratando as vontades deles com honestidade e respeito. E aí é o exemplo que ele dá no livro, mas eu amplio aqui e trago para todas as nossas relações. Os patrões, os líderes aos seus liderados, o casal, o marido com a mulher, os pais com os filhos, os amigos entre si. Então, assim, nós podemos ajudar uns aos outros evitando a mentira e tratando as vontades próprias com honestidade e respeito. É essencial que os pais não recorram à mentira só porque é mais fácil do que contar a verdade.
E de novo eu transbordo, né? Não só para a convivência dos pais e filhos. É essencial que nós não recorramos à mentira só porque é mais fácil do que contar a verdade, só porque dói menos às vezes. Mentir torna você mais fraco e você acaba sempre se enrolando. E é um problema maior ainda para quem tem problema de memória, porque a pessoa mente para você hoje, daqui a pouco ela esqueceu do que ela mentiu, ela fala outra coisa, ela se contradiz e vira um rolo, né? Você acaba realmente se enrolando. Ao mentir, você prejudica a sua noção de individualidade e acaba com a força que estava tentando alcançar. E até pode começar a acreditar que só será bem-sucedido se apresentar uma falsa imagem ao mundo. Muitas vezes a mentira pode levar você a desconhecer quem você realmente é, ou levar você a se transformar numa pessoa diferente de quem você realmente é. E aí vem a pergunta, né? Quem você quer acabar se tornando? Mentiras são como areia, incapazes de criar alicerce sólido. Tudo que você construir em cima de mentiras será instável e inseguro. É melhor enfrentar as repercussões da verdade do que o arrependimento da mentira. Não devemos fazer nada para ferir os outros ou a nós mesmos. Algumas pessoas podem nos fazer acreditar que a verdade é apenas o que elas querem que seja e distorcem os fatos. Seja qual for a sua motivação, falar a verdade sempre acaba sendo muito melhor do que fingir ser algo que não somos. Subjugar as pessoas é errado. Fora isso, né? A pessoa que mente, ela subjuga a outra pessoa. Ela trabalha, ela vai contra a inteligência do outro, né? O Wagner tá colocando aqui, ó, o que você acha da tal mentira branca, Renata? O Wagner, eu defendi um verbete na Conscienciologia, não tem nada a ver com esse assunto, né? Que chama sinceridade evolutiva. E eu falo um pouco sobre a mentira branca, tá? Então, na verdade, a mentira branca, eu acho que é um nome que a gente deu para algo que não é exatamente a mentira. Eu trataria a mentira branca como uma omissão superavitária. É quando você abre mão de falar algo para que aconteça realmente o melhor para todos, para que você realmente, ao invés de ter um posicionamento que vai piorar aquele contexto, seja porque as pessoas não estão em condições de compreender, seja porque não é o melhor naquele momento, você abre mão de falar aquilo. Ou você fala parcialmente aquele contexto, tá? Pensando sempre no impacto que aquela verdade ou que aquela informação vai trazer naquele contexto. Mas eu sou do posicionamento, Wagner, de que se você não pode falar a verdade, simplesmente não fale, ao invés de mentir ou falar algo que vai contra aquela realidade dos fatos, tá? Eu prefiro a ideia, né, da omissão superavitária, de você se omitir naquele momento, não se posicionar naquele momento, construir um contexto onde aquele posicionamento seja possível, do que você, às vezes, criar mais problema do que solução, dependendo do contexto, tá? Então, não sei se ajudou aí, mas o meu posicionamento quando a situação está tão crítica, às vezes que as pessoas não estão preparadas ou que a verdade, a realidade dos fatos pode prejudicar ou piorar aquela situação já difícil, eu me abstenho, vamos dizer, né? Eu espero um melhor momento, tá? Mas eu sou contra fazer de conta que aquilo não está acontecendo ou mentir, falar outra coisa só para minimizar o impacto das coisas, tá? Eu tenho aí uma relação com a mentira que me prejudicou bastante na época da minha adolescência, da minha juventude. Então hoje eu sou até um pouco inflexível nisso. Eu prefiro não falar. Espera o melhor momento e aí depois você se posiciona conforme for, né, o melhor, o mais adequado naquele momento. E com o livro Virtude da Raiva, vou tentar colocar em prática. Eu aprendi a ter uma visão mais generosa, mais bondosa e a responder isso com amor. Eu acho que pode ser uma técnica que vai ajudar, que vai facilitar o contexto mais complexo. Se você pensar
no melhor para aquele momento, para todos os envolvidos e conseguir realmente fazer o uso inteligente da raiva e agir pensando, né, no amor, na compreensão do outro, eu acho que o resultado pode ser diferente. Decidir, não sei se ajudou, Wagner, tá? Depois, se não, você pode colocar o seu posicionamento aí também e perguntar de novo. Decidir abandonar a mentira e seguir a verdade para mudar a sua vida. E aí eu acrescentaria, além de mudar a sua vida, mudar a vida de todos ao seu redor. E aí nós vamos para a lição 6. Gente, eu não sei se eu falei no começo, mas cada lição é um capítulo do livro, tá? Então essa lição, as 11 lições que eu tô trazendo aqui, ó, ela é um novo capítulo do livro. Lição 6. O desperdício é uma violência. Esse capítulo aqui mexeu um pouco comigo também, tá? Porque, né, como eu às vezes gosto, esbanjo demais, sou, como é que eu falo? Sou muito. Eu sou italiana, né? Mais é mais, então às vezes eu tenho dificuldade aí de trabalhar apenas com o ideal, com o adequado, tá? Mas estamos trabalhando para melhor atendê-los, né? Mas o que ele traz? E eu concordo e eu até já revi algumas manifestações da minha parte nesse sentido. Desperdiçar qualquer coisa é mais do que um mau hábito, e muitas vezes é mesmo, a gente aprendeu assim ou acostumou assim, ou para contrapor um contexto mais difícil ou de menos, como é que eu posso dizer, de ter acesso, né, menos acesso às coisas, a gente acaba querendo ter mais e acaba criando esse mau hábito do desperdício, que foi o meu caso. Então, o Arun fala assim, que desperdiçar qualquer coisa é mais do que esse mau hábito, demonstra descuido com o mundo e é uma violência contra a natureza. E é mesmo, cada vez mais. Quando jogamos algo fora, estamos desperdiçando os recursos do país e desconsiderando o esforço das pessoas que produzem as coisas para o nosso uso e conforto. Quando consumimos os recursos do mundo em excesso, nós os tornamos ainda mais escassos para os outros. Muitas das nossas ações estão interrelacionadas. Muito do que a gente faz aqui dentro da nossa casa impacta alguém em algum lugar do mundo ou muitas pessoas. Nossa ganância e nossos hábitos, que causam tanto desperdício, perpetuam a pobreza, o que é uma violência contra toda a humanidade. Essa frase é difícil. Para mim, assim, tá? Tô deglutindo ainda, tá? Mas olha só como é sério. A nossa ganância e os nossos hábitos que causam tanto desperdício perpetuam a pobreza, o que é uma violência contra toda a humanidade. O desperdício se tornou uma parte tão grande da nossa vida que nos esquecemos de pensar sobre as suas consequências mais sérias. Da menor ação à maior, o que fazemos na nossa vida se torna um espelho do mundo como um todo. Cuide do seu entorno e o mundo será um lugar melhor. Então, se a gente não para pensar sobre isso, a gente vai vivendo, entra nesse processo, né, dos inputs, dos acessos que a gente tem, vai fazendo as coisas sem pensar, impulsivamente, e vai impactando negativamente o mundo, muitas vezes até sem ter noção, sem pensar no quanto isso é importante. E como isso me impactou dessa semana para cá, e como eu tô tendo dificuldade de fazer diferente, porque é um hábito, né? Então a gente precisa começar a pensar mais sobre isso para poder mudar as nossas condutas, as nossas posturas, para que deixemos de ter esses maus hábitos, eu diria. Toda ação se multiplica. Estamos todos conectados numa grande rede. No momento de violência desenfreada que vivemos hoje, em que a paz parece inalcançável, precisamos reconhecer que a não violência envolve bem mais do que restringir o uso da força e domar a própria raiva. Precisamos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Eu trouxe, acho que em 2 ou 3 situações essa frase, mas ele fala em todas as lições
E é uma filosofia, é a forma como o próprio Gandhi vivia mesmo, né? E como a gente introjetar isso é difícil, mas quando a gente consegue começar a lembrar disso, a gente começa a conseguir também a mudar nas pequenas coisas e isso certamente terá impactos maiores ao longo da nossa vida. Precisamos ser a mudança que desejamos ver no mundo. O desperdício pior e mais violento é desperdiçar qualquer parte do nosso dia. O tempo é muito precioso para ser desperdiçado. Então a gente precisa reconhecer isso e precisa reorganizar a nossa vida, o nosso contexto e tirar proveito de tudo que a gente faz, de tudo que a gente tem em nosso favor. Lição 7. Eduque seus filhos sem violência. E aí, gente, vou fazer um parêntese, tá? Qualquer que seja a sua postura, a sua conduta, a sua posição, onde você tá sendo exemplo, onde você pode ser exemplo para alguém. Aqui ele fala, né, nessa condição dos filhos, mas eu vou tentar expandir isso para que a gente seja exemplo de não violência o tempo todo, ou a maior parte do tempo, ou sempre que a gente conseguir. Para mim, eu acho que isso não vai ser tão fácil assim, mas a partir de agora quero me reeducar para isso. Então, ter condutas de não violência, ainda que a gente precise se posicionar com veemência, né? E aí o Gandhi falava que a não violência, a pacificidade ou agir com não violência, agir com pacifismo, né? Com pacificidade, não é ser passivo. Não é não agir, não é não se posicionar. Então a gente precisa aprender a lidar com esse contexto e a compreender melhor essas definições e ressignificar esses posicionamentos, essas posturas, para que a gente possa ter posicionamentos firmes, sem violência. E aí o filme, gente, me ajudou demais. É fantástico, vale a pena assistir o filme, porque você vê ele fazendo na prática, ainda que seja, né, a caricatura ali da vida dele, mas é muito legal, porque eu assisti o filme depois do livro e realmente reflete nas nossas condutas, em como a gente pode fazer a diferença. Então, a lição 7, eduque seus filhos sem violência. E aí eu falo, eduque a todos sem violência. Seja um exemplo da não violência para o mundo. Ensine com amor e paciência. As crianças, e aí eu diria não só as crianças, não aprendem tanto pelos livros didáticos quanto pelo caráter e pelo exemplo das pessoas que ensinam. Então, se alguém está aprendendo com você, se você está sendo exemplo para alguém, que você seja um exemplo de não violência. Aprendem as lições mais profundas observando o seu comportamento. Crianças aprendem com o comportamento dos adultos com quem convivem. E aí não são só as crianças, os seus subordinados, os seus liderados, os seus amigos, os seus familiares, todos aprendem com o seu comportamento, com o seu exemplo. Liderar pelo exemplo é muito eficiente. Educar as crianças por meios não violentos é muito mais sutil do que simplesmente evitar o confronto físico. Criar os seus filhos no espírito da não violência significa encher a casa de amor e respeito, obtendo um propósito comum, um propósito em comum. Numa abordagem não violenta, pais e filhos tentam chegar a um consenso e procuram razões para se apoiarem mutuamente. Pais devem ter o objetivo de criarem filhos comprometidos, confiantes e emocionalmente inteligentes. As crianças se desenvolvem de forma saudável quando são respeitadas e veem que os adultos não lhes pedem que façam algo que eles mesmos nunca fariam. E aí, lembrando lá da lição 4 da mentira, que gera mais mentira, quantas vezes a gente vê os pais ensinando os filhos a não mentirem e eles mentem muitas vezes até na frente do próprio filho. Crianças precisam de um modelo não violento para resolver problemas. Aprender que as discordâncias podem ser resolvidas de maneira respeitosa e sem violência, e que poderiam lidar com os conflitos sem brigas e sem gritaria.
Nosso estilo de educar e a forma como oferecemos ou negamos nosso amor ecoam por gerações. O destino de muitas pessoas pode depender do amor ou da raiva que transmitimos a elas. Olha como isso é sério. O destino de muitas pessoas pode depender do amor ou da raiva que transmitimos a elas. Quando os pais estão ocupados demais para oferecer amor, fazem um violento desserviço à sensação de integridade e à esperança dos filhos. Precisamos ter cuidado para não nos preocuparmos com os valores errados e acabarmos enfatizando experiências efêmeras em vez de benefícios e valores mais duradouros. Uma boa educação ajuda você a lidar com os relacionamentos e as emoções e ensina a construir uma sociedade cooperativa e não uma sociedade competitiva. Não podemos desperdiçar a oportunidade de entender o mundo e de procurar as grandes verdades que estão além do que podemos ver e entender. E aí nós vamos para a lição número 8. Humildade é força. Se você tem um ego grande, é mais difícil demonstrar respeito e compaixão em relação às pessoas e é mais fácil aceitar as distinções de classe e de casta. E aí ele traz toda a questão da casta, que é uma problemática e uma realidade vivida lá na própria Índia. Quando você tem convicção de que está certo, não consegue enxergar o ponto de vista do outro. Acreditar que somos melhores do que os outros leva à raiva e à violência. A arrogância pode causar muitos danos e discórdia. Qualquer tipo de discriminação é um ataque à nossa humanidade compartilhada. Cada peça é importante e contribui para o todo. Cada indivíduo é vital para a sociedade. Ninguém é dispensável e ninguém é desimportante. Nós trabalhamos em uníssono. Quando pessoas são descartadas, podem encontrar formas perigosas de mostrar o seu valor. Quando ignoramos ou desprezamos determinados grupos e dizemos a essas pessoas que a vida delas tem pouca importância para nós, estamos ensinando a elas que o seu único poder é reagir com violência. As pessoas querem saber que são importantes. O bem do indivíduo está contido no bem de todos. Quando entendemos que toda vida importa, podemos usar isso para criar uma mudança que seja boa para todo mundo. Podemos alcançar objetivos grandiosos quando olhamos para o mundo sem arrogância. Deve haver justiça e respeito em qualquer sociedade civilizada. Todo mundo gosta de ser reconhecido por suas conquistas, mas a verdade é que ninguém alcança o sucesso sozinho. Precisamos reconhecer e valorizar as contribuições dos outros para a nossa prosperidade. Como indivíduos, nós florescemos e nos desenvolvemos quando estamos conectados, quando somos parte do fluxo de uma comunidade maior. A humildade que nos permite apreciar uns aos outros torna o mundo mais forte e positivo e traz mais resiliência a cada um de nós. E aí vejam só a definição da humildade, que não é a submissão, é você ter um olhar voltado para a compreensão de todos. Baixar a guarda da arrogância, deixar a arrogância de lado e deixar de ser apenas você quem realmente importa. E aí a gente vai para a lição 9, que são 5 pilares da não violência, já chegando aí, né, aos últimos 10 minutos de live. Os 5 pilares da não violência. Se aprendermos a viver de forma simples, podemos ajudar os outros a simplesmente viver. Pequenas ações podem se transformar em algo bem maior. Então é a gente valorizar cada contexto, valorizar as pequenas mudanças, as nossas pequenas ações de não violência, que a gente vai realmente transformar e chegar a algo bem maior. Cada um de nós pode oferecer a pitada de alegria
e esperança capaz de levar as pessoas a quererem ser melhores. Quando você é bondoso, faz todo mundo ao seu redor querer ser melhor do que já é. Então é a partir de você que os outros em volta de você ou ao seu redor serão melhores, a partir do seu comportamento. E aí vem como está o seu comportamento, porque se você não está refletindo nos outros a vontade de serem melhores, quer dizer que algo precisa ser mexido ou melhorado em você. Nós reagimos melhor a incentivos positivos do que negativos. Quando expressamos emoções com amor, gratidão e generosidade, aumentamos muito a nossa sensação de bem-estar. A não violência estimula o que há de bom e esperançoso nas pessoas. Buscar oportunidades pacíficas é sempre melhor do que ficar mergulhado no desespero. Você tira força do entusiasmo positivo e afetuoso que coloca nas suas ações. Precisamos conduzir o mundo através do amor e não do medo. Gente, para cada uma dessas lições e dessas falas, tem milhares de exemplos que o Arun traz para a gente aqui no livro, e são exemplos muito reais e muito factíveis, tá? Então, vale a pena ver no livro. As nuances da não violência vão muito além de simplesmente evitar a violência física. Por isso, Gandhi nos deixou 5 pilares da não violência, que está contido neste capítulo, nessa lição número 9, tá? Quais são esses pilares da não violência? Primeiro, respeito. Segundo, a compreensão. Terceiro, a aceitação. Quarto, a apreciação. E quinto, a compaixão, tá? No livro ele dá uma aprofundada em cada uma delas, explicando, exemplificando. E aqui eu vou tentar dar um panorama delas, né? Para que a gente consiga vislumbrar a nossa ação e a nossa vivência de acordo com esses 5 pilares da não violência a partir de agora, tá? Bom dia, Dora, seja bem-vindo. O respeito e a compreensão pelas outras pessoas é a única forma de o mundo poder seguir em frente. Quando respeitamos e entendemos uns aos outros, naturalmente evoluímos para o terceiro pilar, que é a aceitação. A capacidade de aceitar outras visões e posições nos permite sermos mais fortes e sensatos. Os pilares da apreciação e da compaixão, o quarto e o quinto, ajudam a trazer a felicidade pessoal, uma sensação de realização e mais harmonia ao mundo. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm mais dinheiro, mas as que conseguem apreciar a beleza e a bondade ao seu redor. Se descobrir razões para sentir gratidão não é algo natural para você, é fácil aprender a fazer isso. Olhe para a sua vida como se estivesse de fora e pense em todas as pessoas que ficariam felizes em estar no seu lugar. Quase um soco no estômago, eu diria, né? Bom dia, Paty, seja bem-vindo. Então, olha só. Primeira dica da gratidão, né? Se descobrir razões para sentir gratidão não é algo natural para você, é fácil aprender a fazer isso. Olhe para a sua vida como se estivesse de fora e pense em todas as pessoas que ficariam felizes em estar no seu lugar. Cometemos uma violência com nós mesmos quando concentramos a atenção no que está faltando, em vez de apreciar as dádivas que recebemos. Ao apreciar mais as coisas, você pode mudar a sua atitude e a sua perspectiva do mundo. Quando agimos com compaixão, paramos para descobrir os pontos fortes e as esperanças da outra pessoa, tentando entender o que precisamos fazer para ajudá-la a ser cada vez mais independentes. Reconhecemos a necessidade de amor próprio do outro e tratamos todo mundo igual. Quando você entende os outros e os acolhes em sua vida, os pilares da não violência se tornam essenciais para o bem-estar e a paz de cada um de nós e do mundo como um todo. Então, 5 pilares de novo: respeito, compreensão, aceitação,
apreciação e compaixão. E aí a gente vai para as lições 10 e 11 nos últimos 5 minutos de live. Lição número 10. Você será testado. Eu dei muita risada, porque eu me lembrei de vários momentos na minha vida em que eu quis mudar algum temperamento, fazer alguma reciclagem de algum traço meu e como a gente é testado o tempo todo. Então, a lição 10 é: você será testado. Quando somos testados, não devemos provar nossa força com violência ou raiva, mas redirecionando nossas ações para o bem. Você prova o próprio valor pelo seu coração e pelas suas ações. Então, quando você for testado, não responda automaticamente, não seja impulsiva, não reaja de acordo com o que o outro está querendo ou conforme o outro está te testando. Você prova o próprio valor pelo seu coração e pelas suas ações. Devemos seguir com a vida e tentar preencher o coração com o amor em vez do ódio, porque esse é o único caminho para uma sociedade melhor. Se quisermos que este mundo mude, temos que mudar a nós mesmos. Se quisermos a paz no mundo, precisamos encontrar a paz dentro de nós. De novo, precisamos ser a mudança que desejamos ver. E aí vamos para a última lição, a lição 11, que são as lições para hoje. Ele faz um apanhado de dicas para que a gente comece realmente e coloque em prática hoje já. Lições para hoje. Você precisa conhecer os seus pontos fracos para poder transformá-los em pontos fortes. O seu objetivo diário é ser melhor do que foi no dia anterior. Então, hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Se o seu propósito é causar impacto positivo no mundo, deve se esforçar conscientemente para que suas ações façam a diferença no mundo. Ajude as pessoas a terem uma compreensão melhor da justiça e da resolução de conflitos. Ajude a construir pontes entre as pessoas. A paz e a esperança podem brotar quando nos abrimos para os outros. Ao nos reunirmos, florescemos de formas que nunca seriam possíveis se estivéssemos sozinhos. Você dá a si mesmo e ao mundo um grande presente quando escolhe ter uma visão mais abrangente e enxergar os pontos em comum em vez das diferenças. As nossas relações com o resto do mundo são baseadas no respeito mútuo, na compreensão e na aceitação. Olha os pilares aqui. Se o ódio está crescendo no mundo, deveríamos tentar detê-lo. Não adianta combater o ódio com o ódio e a raiva com a raiva. A mudança só pode vir de abordagens positivas, do amor, da compreensão e do respeito. As pessoas precisam acreditar que a mudança é possível. A verdadeira mudança só acontece quando todos percebem o mal que o preconceito causa, admitem os erros que cometeram no passado e acolhem as pessoas em vez de marginalizá-las. Então a gente precisa começar a transformar, a agir, a reagir neste momento e a gente precisa reconhecer o que não foi tão bom assim que a gente fez no passado e começar a fazer diferente. E as pessoas vão ver essa mudança e é a partir daí que a gente começa realmente a transformar o mundo ao nosso redor. Criar conexões com pessoas diferentes de nós é fundamental. Então a gente precisa interagir, estar com pessoas diferentes para que a gente possa enxergar essas diferenças e lá na lição dos nossos momentos de solidão poder compreender, né, essa vertente, esse mundo maior, para que a gente possa realmente tomar decisões que impactam, sermos mais assertivos, agirmos com não violência e sermos pessoas melhores, impactarmos mais positivamente o mundo ao nosso redor. E aí, nesse último minuto, eu finalizo com 3 frases que são citações igualzinho eu tirei do livro. Primeira, uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de ensinamentos. Podemos falar sobre entender uns aos outros e acabar com o preconceito. Mas falar
não significa muitas coisas até que façamos algo para que isso realmente aconteça. Agir é a melhor maneira de mudar o próprio coração e influenciar outras pessoas. Segunda frase: a mudança não ocorre de uma hora para outra. A luta pela liberdade, pela igualdade, pela paz pode ser longa e cansativa. Não desista. Uma abordagem não violenta exige tempo e paciência para provocar mudanças. E por último, para encerrar a live de hoje, vem a seguinte frase: não nascemos perfeitos e a única saída é aprender a tentar ser uma pessoa melhor. E eu diria, a única saída é sermos uma pessoa melhor a cada dia. A verdadeira grandeza nasce quando conseguimos enxergar a humanidade que compartilhamos e tentamos nos fortalecer mutuamente em vez de nos destruir. E aí, pontualmente às 11 horas, eu finalizo a live de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, desejando um ótimo fim de domingo, que a semana que vem seja maravilhosa. Lembrando que domingo que vem não teremos live, dia 22 estarei no curso, não teremos live, mas a gente volta dia 29 com esse livro aqui, ó. Toda mudança começa com você. E aí a gente encerra o Setembro Amarelo, né? A luta e a prevenção contra o suicídio, porque viver é a melhor opção. Beijo grande, ótimo fim de domingo, que as próximas 2 semanas sejam maravilhosas e a gente se encontra no domingo, dia 29.